O seu cérebro ele não foi programado para te fazer feliz. O seu cérebro foi programado para te manter viva. E isso muda tudo quando você começa a entender. Eu sou a Jo e você está no canal Útero de Gaia Xamanismo. Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo para que você aprenda mais sobre psique feminina e sobre programação e desprogramação de crenças e memórias inconscientes. Vamos expandir? O seu cérebro ele não foi programado para te fazer feliz. Ele foi programado para te manter viva. E saber disso muda tudo. Porque quando a gente entende isso, a gente para de se culpar por certas coisas. A procrastinação, a falta de constância, a dificuldade de manter uma rotina. Isso não é necessariamente falta de força. Isso são mecanismos de sobrevivência. O seu cérebro está o tempo todo tentando economizar energia. E para isso ele evita desconforto e te mantém num lugar quentinho, confortável, conhecido. Mesmo que esse conhecido seja um lugar de estagnação. E eu falo isso com muita propriedade, porque durante muito tempo eu vivi exatamente assim. Eu me deixava levar por uma mente ansiosa, uma mente que sempre encontrava um motivo para adiar, para fazer menos e para não ir até o final. E por muito tempo eu achei que o problema era externo, que era a minha rotina, que era a minha idade, que eram as minhas circunstâncias, que era o meu cansaço, a minha falta de conhecimento. Mas a vida foi pouco a pouco me mostrando uma coisa muito, mas muito desconfortável. Os meus bloqueios, eles não estavam fora, eles estavam dentro de mim. E isso não vem como uma resposta clara, vem de uma forma de repetição. Você começa algo e não termina. Você se compromete e quebra o seu próprio compromisso. Você sabe o que precisa ser feito, mas não faz. Isso vai gerando um ruído interno muito grande. Porque no fundo você sabe do seu potencial, mas existe uma força te puxando para trás. E foi aí que eu entendi que existia um trabalho a ser feito. Um trabalho investigativo. De parar de olhar só para o meu comportamento e começar a olhar para a mente que sustenta este comportamento. É aqui que muda tudo. Porque enquanto você não observa, você está vivendo no automático. É uma fita que fica rodando ali, ó, sem parar. Você reage ao cansaço, reage à preguiça, reage à ansiedade. Mas quando você começa a se observar, você cria um espaço. Um espaço entre o que você sente e o que você faz. E é nesse espaço que mora a transformação. Porque ali você pode escolher. E eu comecei a perceber padrões muito claros em mim. Toda vez que algo exigia mais de mim, minha mente vinha com o mesmo discurso. Pega mais leve. Não precisa fazer tudo isso. Você está se doando demais. Você já fez o suficiente. Parece cuidado, mas muitas vezes é sabotagem disfarçada. Porque te mantém no mesmo lugar. E aí não entra mudança. Mas se a gente começasse a pensar que uma mudança de perspectiva pode mudar o cenário. A mente interpreta tudo como ameaça. O desconforto é ameaça, a mudança é ameaça, o esforço é ameaça. E aí a gente começa a viver como se a vida fosse um campo de batalha. Tudo é difícil, tudo é pesado, tudo é dolorido, tudo é uma luta. Mas e se não for?
Pensa aqui comigo. E se a vida não for um campo de batalha, mas um campo de treinamento? Percebe a diferença? No campo de batalha você está sobrevivendo. No campo de treinamento você está se preparando. Você está se fortalecendo. O desconforto deixa de ser um inimigo e passa a ser parte do processo. Isso não vai mudar o que você está vivendo, mas muda completamente a forma como você se posiciona diante disso. E foi exatamente essa mudança que me tirou da estagnação. Porque eu parei de fugir do desconforto e comecei a entender aonde aquele desconforto queria me levar. Parei de obedecer automaticamente a minha mente e comecei a observar o que ela estava tentando fazer contra mim. Isso não é sobre a gente controlar a mente o tempo todo. É sobre não ser controlada por ela. É aqui que existe uma grande diferença. Porque quando você não tem consciência, você vira refém dos seus próprios padrões e crenças. Mas quando você acessa, quando você se investiga, você começa a reprogramar de forma consciente a sua mente. E foi isso que impactou diretamente a minha vida, inclusive a minha carreira, me transformando no que eu sou hoje. Porque eu parei de me sabotar em momentos importantes. Parei de recuar quando eu precisava avançar. E comecei a me posicionar com mais clareza, mais firmeza. E a mudança ela não veio porque ficou mais fácil, mas porque eu parei de negociar com a versão de mim que queria desistir, que queria se entregar. Então, mulher, se você hoje sente que começa e não termina, você sabe o que precisa fazer, mas você não sente energia, não tem energia para fazer. Se você vive nesse ciclo de tentativa e frustração, talvez o que esteja faltando não é mais esforço, é mais consciência. É começar a se observar de verdade, entender os seus padrões, os seus gatilhos, a história que a sua mente te conta. Porque enquanto isso estiver inconsciente, você vai repetir. Mas quando você traz para a luz, você transforma. Esse é o ponto onde tudo começa a mudar. E não é mudar fora, mas mudar dentro de você. E foi exatamente dentro deste processo de observar a minha mente, de acessar os meus padrões, de investigar os meus traumas e bloqueios de infância, que nasceu o trabalho que eu desenvolvo hoje com mulheres. Porque chega um ponto em que só entender não é o suficiente. Você precisa acessar o que está mais profundo, o que está no corpo, o que está na memória, o que está no inconsciente. Porque é ali que os nossos padrões se sustentam. E é isso que eu trabalho dentro da alquimia dos ossos. Um processo onde a gente não fica só na superfície. A gente acessa, a gente limpa, a gente reorganiza e reprograma os padrões que mantêm a gente presa no modo automático. Para que você não precise mais lutar contra você mesmo, mas comece a se conduzir com consciência a caminho da sua plenitude. Se você sente que está pronta para sair desse ciclo de repetição, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o caminho para você. A Alquimia dos Ossos está com inscrição aberta. Acesse aqui na legenda o nosso conteúdo e vem falar comigo. Ah, não esquece, curte esse vídeo se fez sentido para você, compartilhe aí nas suas redes sociais e se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender autodesenvolvimento feminino. Até breve e a gente se vê na próxima semana. Axé pra nós!